Olá, estou passando para compartilhar com vocês um pouco dos medos que eu tinha no início da contação de histórias, um pouco das inseguranças, das dúvidas. Eu sou Maria Liender, de Sete Quedas, a mais bela em toda a fronteira, sob um céu de puro azul do meu Mato Grosso do Sul. E falo com vocês então sobre a contação de histórias. Eu conto histórias desde 2010, em sala de aula. Em 2017, eu fiz um curso com a grandiosa Beatriz Mirra, contadora de histórias, musicista. Aprendi muitas coisas. Entretanto, ela disse no curso: ninguém sai daqui com a receita pronta, vocês vão reinventar. Cada um tem um jeito peculiar de contar histórias, cada um tem uma pitadinha do seu eu, da sua identidade. 2, 3 contadores podem contar a mesma história, mas cada um vai contar de uma forma, de um jeito especial. Porque somos únicos, né? Somos seres únicos. Então, no curso da Beatriz Mirra, teve um momento que ela pediu para escrevermos, uma dinâmica que ela fez, que ela pediu para escrevermos um bilhete para a história da nossa infância. Então, eu escrevi um bilhete para a história Lacinhos de Verde Azul, que a Beatriz me disse que é a primeira versão da Bela e a Fera que existiu. A minha mãe contava. Detalhe, minha mãe não sabia assinar o próprio nome. E ela contava lindas histórias. Histórias de vários países, contos tradicionais de outros países, minha mãe contava. E ela contava com uma riqueza em detalhes, que eu e as crianças da rua todinha ficávamos assim, perplexos, boquiabertos ao ouvir mamãe contar histórias. Nós não tínhamos energia em casa, então ela punha um disco daqueles de arados nas noites frias. Nem no inverno ela suspendia as histórias. Não tínhamos TV, porque o meu pai nunca quis TV, porque ele achava que a TV só trazia o que não prestava para dentro de casa. Então, a minha mãe colocava aquele disco no inverno com aquelas brasas, e nós ficávamos em volta, eu e toda a molecada da vizinhança. Ela contava belas histórias. E daí, então, ela contava essa Lacinho de Verde Azul. Foi a história que eu escrevi o bilhete na dinâmica da Beatriz Mirra. Mas eu chorei tanto, tanto, foi libertador. Aquele choro, o bilhete para aquela história que marcou muito, que eu sabia só fragmentos. Então foi libertador, aquele momento, aquela dinâmica. Ali eu deixei o meu medo, a insegurança, a dúvida, e falou mais alto a paixão de contar histórias. E trêmula, eu peguei o microfone, eu me lembro como se fosse hoje, e contei os pedaços, os fragmentos do Lacinho de Verde Azul. E daquele dia em diante não parei mais de contar histórias. Eu cheguei aqui, nós fizemos o curso em 8 de dezembro de 2017, e eu cheguei para finalizar o ano letivo. Eu lembro, né, que estava próximo do Natal, e eu pedi para as crianças virem de gorrinho, de Papai Noel. Quem não tinha, eu comprei. E coloquei eles nas cadeiras, a minha plateia, as minhas cobaias. E fui contar a história. A primeira história que eu contei após o curso foi a Aranha de Natal. Aí, em março do ano seguinte, eu contei A Princesa e o Sapo, de Luiz Fernando Veríssimo, para um grupo de mulheres, onde a doutora Karina palestrou. E eu contei histórias. E foi assim, foi incrível, nunca mais parei de contar histórias. Depois fiz outra oficina com Círio Ferreira Brincante, aprendi muitas coisas, muitas técnicas, ele me deu muito apoio, ele me orientava, eu gravava os vídeos e ele pedia que eu enviasse para ele estar corrigindo, para ele estar fazendo a crítica construtiva com muito carinho, com muito amor. E me apoiou muito, me orientou muito, eu devo muita gratidão ao Círio Ferreira Brincante. Eu chamava ele de padrinho, ele falou para eu parar, porque senão as pessoas vão pensar que ele é muito velho. E Círio é incrível, é um ser iluminado. Então, não parei mais de contar histórias, sou apaixonada por contação de histórias, essa paixão eu herdei
da minha mãe, que desde muito cedo contava histórias, como eu já disse. E a paixão pela escrita eu herdei do meu pai. Meu pai anotava exatamente tudo. O dia que ele trocava uma criação de pasto, ele ia na agenda dele e anotava. Tudo, exatamente tudo meu pai anotava. O dia que chovia, meu pai anotava. O dia que plantava, ele anotava. O dia que colhia, começava a colheita, ele anotava. Então eu herdei do meu pai a paixão pela escrita e da minha mãe a paixão pela narrativa. E eu sou muito grata a eles. Foi uma herança muito linda, foi uma herança que tem me feito muito bem, que através dessa herança, foi a maior das heranças que eu herdei deles. Através dessa herança, eu conheci muitas pessoas que têm a mesma paixão em comum por contação de histórias. Eu conheci muitos narradores e narradoras de história por esse Brasil afora, que se tornaram irmãos de literatura, né? Eu tenho um carinho enorme. Pessoas dos 4 cantos do país, que até quando eu fiquei com Covid, né? Ano passado, mandavam mensagem para mim dos contadores da Rede Brasil Histórias de Todos os Campos. Pessoas de muito longe, que eu nunca havia falado, mandaram mensagem de otimismo. Então, através dessa herança do meu pai e da minha mãe, a paixão, o dom de contar histórias, eu pude conhecer pessoas incríveis, incríveis que, se eu citar alguns nomes aqui, eu estou sendo injusta com os outros. Minha voz não está muito boa. Desculpa. Mas eu senti de compartilhar. E se você que me vê contando histórias, que assiste um vídeo de alguém contando histórias, você pensa, eu tenho uma vontade de contar histórias, mas se eu soubesse por onde começar, mas eu não consigo memorizar a história. Eu também pensava. A história é assim, é um namoro, um longo namoro. Você pega aquela história, você vai namorando aquela história. Tem história que eu namoro há muito tempo para contar, ainda estou no namoro. Não oficializei nada ainda, só o namoro. Você namora aquela história e a história te escolhe. É incrível. Você vai namorando, vai lendo com amor aquela história, sem compromisso, sem pressa. Você lê hoje, lê amanhã, lê depois. Até que um dia você se sente confiante para contar essa história. E eu pensava que era decorar a história. Não é. Hoje eu entendo que não. Você vai digerir aquela história. Você vai familiarizar com aquele texto. Você vai dialogar com aquele texto. Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Aí você dialoga, você fala, como se chamava a menina? Aí você mesmo responde, Chapeuzinho Vermelho. E essa menina ia andando para levar doces para sua avó. Por onde essa menina ia andando? Pela floresta. Você vai dialogando com o texto. E nesse dialogar com o texto, você vai digerindo a história para depois você entregar para o público, cheia de afeto. Então, o lacinho de verde azul que a minha mãe contava, por isso que eu dei o nome no meu canal, Lacinho de Afeto, porque minha mãe contava do lacinho de verde azul. E naquela época, nossos pais não tinham facilidade de abraçar os filhos e dizer, eu te amo. Você é muito especial, meu filho, minha filha. É o sistema que eles foram criados. Então, a minha mãe dizia, eu te amo. Mas de que forma? Em forma de narração. Narração de histórias. Quando ela entregava essas histórias como Lacinho de Afeto, Ali Babá e os 40 Ladrões, Os 7 Cavalinhos Mágicos ou Encantados, que é um conto da Guatemala. Depois, quando eu fiz o segundo curso online, eu descobri, aliás, que um conto que a minha mãe contava na infância, dos 7 Cavalinhos Mágicos ou Encantados,
Tem livros que trazem mágicos, tem outros que trazem encantados. Era um conto da Guatemala. Como que esse conto chegou até minha mãe, se ela não sabia nem ler nem escrever? Daí, gente, a importância da oralidade, a importância da narrativa. Alguém narrou para o pai dela e o pai dela contou para ela. Eu digo pai dela porque ela perdeu a mãe, ela não tinha nem 7 anos. Ou avô dela, né? Eu era muito nova quando eu perdi minha mãe, eu tinha 14 anos. Se eu a tivesse hoje, eu ia fazer muitas perguntas, muitas escritas. Você que tem o seu pai, a sua mãe viva, o seu avô, a sua avó, fique mais tempo, dedique mais tempo com eles. Primeiro, porque eles necessitam do seu amor, do seu afeto. Segundo, porque você necessita deles ainda mais. Vai escrevendo, vai relatando as coisas lindas que eles contam. Isso é história. Nós vivemos histórias, nossa vida é história. A nossa concepção é uma história de amor do pai e da mãe. O nosso nascimento é outra história. Aí depois nós crescemos, é outra história. O nosso casamento é uma história. Antes tem o batizado, é uma história. O nosso casamento, os nossos filhos são histórias. Como diz Eduardo Galeano, tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim: os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me contou que somos feitos de histórias. E eu diria mais, gente, eu fico com a história do passarinho, com a versão do passarinho, porque eu nunca vi um passarinho mentindo. Então vamos contar histórias. Você que tem vontade, tem um sonho de se tornar contador de histórias, mas tem medo, comece a contar para o seu sapato, para o seu gato, para o cachorro. Eu não tenho problema aqui em contar história para os gatos, porque eu tenho o Frederico, eu tenho o Romeu Aliender, eu tenho a Luna, eu tenho o Ted, e eu tenho o bebezinho, filho da Luna lá fora, que eu chamo de bebezinho, que já tá grávida, coisa mais linda, que tem as patinhas branquinhas assim, só as pontinhas das patinhas, eu falo que tem francesinha. Então, se fosse para eu começar a contar histórias hoje, não tinha problema. Eu tenho o cachorro Thor, eu tenho o cachorro Duque, eu tenho meus gatos, meus cachorros para contar histórias. Comece a contar história para o sapato, para o marido, para o filho, para o neto, para a esposa, se você é um homem. Conta história para o chuveiro enquanto se banha. Conta história sozinha enquanto lava louça, enquanto caminha na rua. E se alguém te parar e falar que você está louca por falar sozinha, você fala que não, que de vez em quando você precisa ouvir a opinião de um especialista. Por isso que você fala com você mesma. Gente, que sigamos contando histórias. Histórias é libertador para quem ouve, tanto para quem ouve quanto para quem conta. A nossa vida é feita de pequenos pedacinhos que vão formando uma grande coxa de histórias. Tem histórias que têm finais felizes, outras não, mas é a vida, gente. É o palco da vida. No palco da vida, tudo pode acontecer. Gratidão. E siga, comece contando histórias. Você tem medo? Não tem problema. No caminho você encontra a coragem.